Olá, meus pequenos aprendizes! Hoje teremos mais uma aula de matemática. Vamos falar sobre o ábaco e o quadro valor-lugar, onde tem suas ordens e classes. Você sabe o que é um ábaco? Onde o ábaco surgiu? Aê, garoto! Para que ele foi construído? O que podemos representar no ábaco? E o quadro valor-lugar? Você lembra? Para que serve o quadro valor-lugar? É isso nós iremos ver na aula de hoje. A matemática, como todas as outras ciências, evoluiu ao longo de vários milênios. Cada período da história foi importante para contribuir para a formação e a forma como a conhecemos. Dentre as várias ferramentas primitivas que foram desenvolvidas, não há dúvidas de que o ábaco tem um importante lugar na história. Os primeiros cálculos matemáticos eram feitos nos dedos, porém, à medida que os números foram ficando maiores, foi necessário o desenvolvimento de uma ferramenta mais eficaz. O ábaco é considerado a calculadora mais antiga criada pelo ser humano. Inovação dos métodos de conta. A história começa há cerca de 2600 anos antes de Cristo, com o ábaco. Este era formado por fios paralelos e contas ou arruelas deslizantes, pequenas rodas que, de acordo com a sua posição, representavam a quantidade a ser trabalhada. Aqui nós temos o suopan chinês, um ábaco chinês, e deste outro lado a imagem do soroban, um ábaco japonês. Ábaco é o instrumento de cálculo formado por uma moldura com bastões ou arames paralelos, disposto no sentido vertical, correspondentes cada um a uma posição digital, unidade, dezena, e nos quais estão os elementos de contagem, fichas, bolas, contas, que podem fazer-se deslizar livremente. Teve origem provavelmente na Mesopotâmia, há mais de 5.500 anos. É um ótimo recurso pedagógico para as crianças aprenderem operações matemáticas de adição e subtração. Vejamos aqui o ábaco indiano. Esse é o mais conhecido, utilizamos na escola. Ele é conhecido também como ábaco de pinos. No século V já gravavam os resultados do ábaco. Nesse ábaco, cada pino equivale a uma posição. Vejamos aqui o primeiro a unidade, o segundo a dezena, o terceiro a centena e aqui o quarto, a quarta ordem, a unidade de milhar. No sistema de numeração, sendo o primeiro da direita para a esquerda, começamos a representar a unidade, e os próximos representam a dezena, a centena e a unidade de milhar, e assim por diante. A representação do ábaco. Vejamos aqui, temos 3 círculos vermelhos e 4 azuis. Aqui na casa das dezenas, cada uma dos círculos representam uma dezena. Então nós temos 3 dezenas, representado aqui no número 3. E aqui nos círculos azuis nós temos 4, representado aqui no numeral 4, 4 unidades. Então nós temos 34 unidades. O quadro valor-lugar também é representado com ordens. Primeira ordem, unidade, segunda ordem, dezena, terceira ordem, centena. Tanto o ábaco quanto o quadro de valor-lugar, eles são representados em ordens para facilitar a leitura e a compreensão dos números. O que são ordens? A ordem se refere à casa decimal que o algarismo está inserido. Aqui o algarismo está inserido aqui na ordem da unidade, cada elemento vale uma unidade, então nós temos 4 unidades. Aqui na ordem das dezenas, cada elemento vale uma dezena, ou seja,
Cada uma vale 10. Então, eu vou ter 10, 20, 30. Por isso, 3 dezenas, 30 unidades. Mais 4 unidades, formamos o numeral 34. É possível observar que no ábaco ou no quadro valor-lugar, os números são organizados em ordens, formando a dezena. Observemos os ábacos aqui. Começamos colocando a bolinha azul no primeiro pino, na unidade, sempre da direita para a esquerda. Duas bolinhas representando 2 unidades. 3 bolinhas, 3 unidades. 4 bolinhas, 4 unidades. 5 bolinhas, 5 unidades. 6 bolinhas, 6 unidades. 7 bolinhas, 7 unidades. 8 bolinhas, 8 unidades. 9 bolinhas, 9 unidades. Juntando mais uma bolinha, nós trocamos as 10 por uma vermelha, formando a dezena. Portanto, aqui as 10 unidades foram trocadas por uma bolinha vermelha. Representação nos ábacos com as bolinhas em azul dos números. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 até 10. Trocamos estas 10 bolinhas azuis por uma vermelha, por uma bolinha vermelha, que irá formar uma dezena, ocupando a segunda ordem. Então aqui nós temos a primeira ordem unidade, a segunda ordem a dezena. Ou seja, o numeral 10. Então a representação no ábaco do numeral 10 é uma bolinha na ordem das dezenas. As unidades vai ser representado aqui com o 0. Então ficaria o 1 e o 0. Vejamos aqui o ábaco, a representação. Olhando aqui, 4 unidades. Vocês podem também representar o valor aqui embaixo. Poderia contar 1, 2, 3, 4 e colocar aqui 4 unidades. Aqui nas dezenas não tem nada, não tem nada, não tem nada. Então, quando não tem nada nos pinos, é a representação do 0. Representando o numeral 4 no ábaco. E no quadro de valor lugar. Aqui no ábaco, representando em 4. E aqui no quadro valor lugar, nós vamos representar aqui, olha, as ordens unidade, dezena, centena, unidade de milhar. O número 4, da direita para a esquerda, está nas unidades. Vejamos o outro ábaco. Aqui nós estamos representando o numeral 15, uma dezena e 5 unidades. Agora, representando o numeral 15 do ábaco e no quadro de valor lugar, nós temos aqui o 5 nas unidades, vejam, ó, o 5 nas unidades e o 1 na dezena. E aqui a representação do 1 na dezena. Vejamos agora a representação do numeral 100. Observe que onde não há as bolinhas ou as rodinhas, a representação é do 0. Então, representando o numeral 100, nós vamos ter uma centena aqui na ordem das centenas. Vamos observar no quadro valor lugar. No quadro valor lugar também vai ser representado. Na unidade, como não tem nada, é o 0. Na dezena também não tem nenhum outro algarismo, ou é o 0. E na centena temos 1, que é uma centena. Então, formamos o numeral 100. Vejamos outro exemplo. Nesse aqui, nós acrescentamos a unidade de milhar. Então, aqui eu tenho 6 unidades. Aqui nas unidades. Aqui eu tenho 4, que representam as dezenas. Então, eu já tenho 6 e 40, ou seja, 46. Aqui nas centenas, nós temos 2 centenas. 2 centenas, 100 mais 100 é 200. Então, eu vou formar o número 246. Chegamos na unidade de milhar. Então, aqui nós temos 3 unidades de milhar. Então, cada uma representa 1000. 1000, 2000, 3000. Então, nós formamos o numeral 3246. Representando o numeral 3246 no ábaco
E agora vemos eles no quadro de valor lugar. Nas unidades temos 6. Observe, 6 representado e aqui o algarismo 6. Na dezena nós temos 4. Aqui nas dezenas também nós teremos 4, o algarismo 4. Nas centenas temos 2 e aqui também representando com o algarismo 2. E na unidade de milhar tem 3 e aqui representando com o algarismo 3. Quadro de valor lugar, com a primeira classe e as 3 primeiras ordens. No quadro de valor lugar, também são representados classes e ordens. A primeira classe é formada pelas 3 primeiras ordens. A primeira ordem sempre é as unidades, a segunda ordem é as dezenas, a terceira ordem é a centena. Se nós tivéssemos aqui a quarta ordem, seria a unidade de milhar. E aí nós iniciaríamos a segunda classe, que é a classe dos milhares. Observe aqui. O numeral, o número 352, possui 3 ordens e uma classe. 3, primeira, segunda, terceira ordem. Unidade, dezena e centena. As 3 primeiras ordens formam a primeira classe, a classe da unidade simples. Classe das unidades simples. As classes de ordens servem para facilitar a leitura de um numeral. Observe o quadro a seguir. 352. Veja, o 2 nas unidades, o 5 nas dezenas, o 3 na centena. Se não soubéssemos fazer a leitura utilizando as ordens e classes, poderíamos só dizer 352. Como nós já sabemos que no sistema de numeração decimal os números são organizados em ordens e cada ordem representa um valor, um grupo de 10, então nós sabemos ler que é 352 e não simples 3, 5 e 2. O 3 está na ordem das centenas, portanto são 3 centenas ou 300. O 5 está na ordem das dezenas, ou seja, vale 50, são 5 de 10. E o algarismo 2 está na ordem das unidades, valendo 2 unidades. Toda classe tem a ordem das centenas, dezenas e unidades. Na classe dos milhares, que veremos em outra aula, vai aparecer lá unidade de milhar, dezena de milhar e centena de milhar. E aí formamos a segunda classe das unidades de milhar. Bom, pessoal, por hoje é isso. Grato pela atenção. Até a próxima, meus pequenos aprendizes. Um grande abraço virtual do professor Gineilson.